Desde o início da crise do corona, ouvimos repetidamente que o mundo mudou para sempre. Como nosso novo normal se parece, nosso novo normal inclui distanciamento físico dos outros. Nosso novo normal inclui o uso de máscaras quando apropriado. Nosso novo normal inclui nós sabermos onde este vírus está cada dia, onde vivemos, onde trabalhamos, para onde queremos viajar. O que passamos e os desafios que estou compartilhando com você realmente é o novo normal do Arizona. E é nosso novo normal para o futuro próximo. Eu realmente quero pedir às pessoas que entendam isso. Esta pandemia ofereceu uma oportunidade para um reinício. Esta é nossa chance de acelerar nossos esforços pré-pandêmicos para reimaginar sistemas econômicos que realmente abordem os desafios globais como pobreza extrema, desigualdade e mudanças climáticas. Este novo normal com o qual somos ameaçados traz consigo uma grande incerteza. Incerteza sobre o trabalho, incerteza sobre viagens, incerteza sobre como nossas vidas serão depois dessa grande reinicialização. Mas há uma coisa de que podemos ter certeza: se os Gates, os Faucis e os representantes do establishment médico internacional conseguirem o que querem, a vida não voltará ao normal até que todo o planeta seja vacinado contra a SARS-CoV-2. É justo dizer que as coisas não vão voltar ao normal até que tenhamos uma vacina que distribuímos basicamente para o mundo inteiro. Realisticamente, Covid-19 estará aqui pelos próximos 18 meses ou mais. Não poderemos voltar à normalidade até encontrarmos uma vacina ou medicamentos eficazes. A dura realidade é que, até encontrarmos uma vacina, voltar ao normal significa colocar vidas em risco. Este será o novo normal até que uma vacina seja desenvolvida. Como eu disse, normal não será, pelo menos até que tenhamos imunidade de rebanho e tenhamos uma vacina. Então, se conseguirmos que a esmagadora maioria das pessoas tomem a vacina, e você tiver, por um lado, uma vacina eficaz, por outro lado, um alto grau de absorção da vacina, poderíamos começar a ter as coisas de volta para o normal relativo à medida que entramos no segundo e terceiro trimestre do ano, onde as pessoas podem começar a pensar em fazer coisas que eram muito perigosas apenas alguns meses atrás. A única coisa que realmente permitirá que a vida como a conhecemos seja retomada é uma vacina. Esta mensagem tem sido repetida com tanta frequência e consistência por funcionários de saúde pública, líderes políticos e comentaristas da mídia, que muitos começaram a acreditar nela. E agora, o público está se preparando para uma campanha de vacinação global sem precedentes, assumindo a forma de uma operação militar. É com esse esforço que posso te olhar na cara e dizer: a autorização para o uso de emergência chega. 24 horas depois, as vacinas serão distribuídas ao povo americano e estarão prontas para serem administradas. O plano é lançar uma nova geração de vacinas experimentais no mercado e entregá-las na velocidade da luz antes mesmo de qualquer teste de longo prazo ter sido tentado. O que muitos ainda não entendem, no entanto, é que as vacinas que estão sendo desenvolvidas para a SARS-CoV-2 são diferentes de todas as vacinas que já foram usadas na população humana antes. E, por mais radicalmente diferentes que essas vacinas pareçam, elas representam apenas o início de uma transformação completa da tecnologia de vacinas que está ocorrendo atualmente em laboratórios de pesquisa em todo o planeta. Este é o estudo do futuro das vacinas. This is a study of the future of vaccines. Você está sintonizado com o relatório Corbett. You're tuned into the Corbett Report. Quase todo o ano de 2020, um público traumatizado foi informado de que nada parecido com nossas vidas pré-coronavírus retornará até que haja uma vacina para a Covid. Por isso, não é surpresa que as mesmas fontes da mídia, que têm promovido esse ponto de discussão, celebrem os pronunciamentos esperançosos dos fabricantes da Big Pharma em relação às vacinas candidatas para a Covid. Bem-vindos de volta à Squawk Box. Pessoal, temos notícias de última hora da Pfizer. Meg Tyrell se junta a nós agora. Meg, bom dia. Bom dia, Beck. Esta é a notícia que esperávamos ouvir. A Pfizer e a BioNTech relatando os primeiros resultados de seu ensaio de vacinas de fase 3, dizendo que, nesse período, a vacina mostrou ser mais de 90% eficaz.
Bem, começamos com as notícias de última hora esta manhã. O impulso para encontrar uma vacina contra o coronavírus. Esta manhã, a Moderna diz que sua vacina é mais de 94% eficaz. As manchetes de vacinas estão rolando. Uma das doses da AstraZeneca impediu uma média de 70% dos pacientes de adoecerem e isso até aumentou para 90% com regimes adicionais agora que o chefe da operação do governo chamada Warp Speed está dizendo que esperançosamente as vacinações nos Estados Unidos começarão em menos de 3 semanas. Perdidos em meio ao entusiasmo nessa celebração, liderada pela mídia, estão alguns fatos preocupantes. Em primeiro lugar, essas notícias não foram geradas com base em dados acessíveis ao público, mas em comunicados de imprensa corporativos literais. Esta forma de autorrelato corporativo anunciado por comunicado à imprensa foi imediatamente exposto como uma farsa quando descobriram que a AstraZeneca deu uma dose involuntariamente mais baixa para um grupo do ensaio e em seguida elogiou os resultados desse grupo de dose menor sem esclarecer a confusão. Não tenho certeza do que fazer com este estudo da AstraZeneca Oxford. A confusão sobre se é 60 de eficácia ou 90, o que aconteceu exatamente? Bem, não está muito claro, mas vamos começar com o que achamos que sabemos. Que alguns dos pacientes que estavam em seu ensaio clínico de fase 3 e acabaram recebendo meia dose de sua inoculação inicial, e acontece que o grupo que recebeu aquela meia dose, seguida de um reforço, teve uma taxa de proteção muito maior da doença Covid-19 do que o grupo que conseguiu o esquema de dosagem que a empresa queria dar a todos. Em segundo lugar, o sucesso dessas vacinas não está sendo medido por sua capacidade de prevenir a infecção com SARS-CoV-2, como muitos do público em geral acreditam, mas apenas para diminuir a gravidade dos sintomas associados à doença, como tosse e dores de cabeça. O senhor prevê que as primeiras séries de vacinas lançadas serão um bloqueador menos eficaz do vírus? Bem, esse é o principal. Essa é uma ótima pergunta. E esse é o objetivo principal da maioria dos vírus: é prevenir doenças clínicas. Para prevenir doenças sintomáticas, não necessariamente para prevenir infecções. Em terceiro lugar, os estudos são apontados como envolvendo dezenas de milhares de pessoas, mas no estudo da Pfizer, apenas 170 delas foram relatadas como sendo diagnosticadas com o Covid-19 durante o estudo. Destes, 162 estavam no grupo do placebo e 8 estavam no grupo da vacina. A partir disso, infere-se que a vacina evitou que 154 de 162 pessoas desenvolvessem a doença, ou 95%. Mas como até mesmo o British Medical Journal aponta, uma redução do risco relativo está sendo relatada, não uma redução do risco absoluto, que parece ser inferior a 1%. Pequena nota do tradutor. Os testes no pessoal de estudo para avaliação se teve Covid ou não davam uma margem de segurança para o pessoal que havia tomado a vacina, deixando a decisão de fazer ou não o teste a cargo do investigador nos 7 ou 14 dias após a vacinação, dependendo do fabricante. Por que não testavam todos com os mesmos critérios? Ou seja, o investigador poderia achar que um sintoma da Covid era efeito adverso da vacina e preferir não fazer o teste RT-PCR nesse participante. Esse questionamento foi feito pelo British Medical Journal. Com bilhões de dólares em jogo, as decisões certamente seriam afetadas por algum viés de alguma forma. Parece, como foi dito por um especialista, que os testes foram desenhados de forma a provar a eficácia da vacina. Em quarto lugar, os testes ainda estão em andamento. Embora vários países já tenham emitido autorização de uso de emergência, permitindo que essas empresas comecem a distribuir essas vacinas ao público, os ensaios de estágio 3 das vacinas estão em andamento, com vários dos objetivos finais planejados para os dados não sendo coletados por 24 meses após a injeção. Como resultado, como até mesmo o panfleto do próprio Reino Unido, informações para profissionais de saúde sobre a vacina da Pfizer, os estudos de toxicidade reprodutiva em animais não foram concluídos, o que significa que não se sabe se a vacina tem impacto na fertilidade. Ainda mais assustador, não são os profissionais de saúde que estão liderando o compromisso para entregar essa vacina ao mundo, mas os militares. Ele comandou a missão da OTAN do Canadá no Iraque. Agora ele está encarregado de garantir que os canadenses recebam a vacina Covid. O Major-General Danny Fortin chefiará a logística e as operações do centro.
Operação Warp Speed é uma operação do Departamento de Defesa CDC para distribuir 300 milhões de vacinas para os Estados Unidos. Assim que o FDA autorizar o uso de emergência, se assim o decidirem, iremos mover a vacina para todas as jurisdições dentro de 24 horas. Você sabe, estamos prestes a virar a esquina aqui em 2021 e acho que o público americano deveria estar muito orgulhoso do que o Exército e o Departamento de Defesa e nossos parceiros do lado da ciência fizeram para levar essas vacinas para o mercado. Não está claro quanto mais os militares se envolverão. A saúde pública ainda está desenvolvendo seu plano. O ministro da Defesa, Harjit Sajjan, reconhece que não está além da possibilidade de que em algumas partes do Canadá as tropas possam estar administrando clínicas e administrando vacinas. E o mais importante, por mais incrível que seja essa corrida precipitada para empurrar uma vacina experimental para a maioria da população mundial, é ainda mais incrível quando é revelado que as vacinas da Moderna e da Pfizer não são, na verdade, vacinas, como qualquer um no público em geral entende. São vacinas de mRNA, um novo método de vacinação que nunca foi aprovado para o uso humano. Então, o conceito de uma vacina de RNA é: vamos injetar a molécula de RNA que codifica a proteína spike. É fazer sua célula fazer o trabalho de criar essa proteína viral que vai ser reconhecida pelo seu sistema imunológico e desencadear o desenvolvimento desses anticorpos. Nossos corpos não criaram um vírus infeccioso completo. Eles farão apenas um pequeno pedaço e aprenderão a reconhecê-lo e então se prepararam para destruir o vírus se ele vier e nos invadir. É uma tecnologia relativamente nova e não comprovada. E ainda não há nenhum exemplo de vacina de RNA que foi implantada em todo o mundo da maneira que precisamos para o coronavírus. Existe a possibilidade de efeitos adversos imprevistos? Então, tudo isso é um novo território. Se isso provocaria uma resposta imune protetora contra esse vírus, não se sabe agora. Para ter certeza, as novas vacinas de mRNA funcionam em princípio totalmente diferente do que qualquer outra vacina que já foi usada na população humana. Para entender isso, é importante entender a história das tecnologias de vacinas. O conceito de inoculação existe há séculos, com uma das primeiras ocorrências na China, vários séculos atrás, onde crostas ressecadas de portadores de varíola levemente infectados foram pulverizadas e sopradas nas narinas de pessoas saudáveis. O procedimento teve como objetivo infectar o paciente com uma cepa leve de varíola, conferindo imunidade a ele. Essa prática foi trazida da Europa via Turquia e finalmente adotada no mundo todo. A vacinação se desenvolveu no final do século XVIII, quando Edward Jenner descobriu que aqueles que haviam sido expostos à varíola bovina, um parente menos virulento da varíola, eram eles próprios imunes à varíola. Ele vacinou um menino com vesícula de varíola bovina de uma vaca leiteira e o inoculou com varíola 2 meses depois. O menino não desenvolveu varíola e o procedimento foi saudado como um avanço da ciência médica. O termo vacinação, derivado da palavra latina para vaca, acabou por se referir ao processo geral de introdução de imunógenos ou agentes infecciosos atenuados no corpo para estimular o sistema imunológico a combater infecções. Mas não é assim que as vacinas de mRNA funcionam. Em contraste com a vacinação, que envolve a introdução de um imunógeno no corpo, as vacinas de mRNA buscam introduzir o RNA mensageiro no corpo a fim de enganar as células do corpo para que produzam imunógenos, que então estimulam uma resposta imune. O mRNA precisa atingir o citoplasma das células hospedeiras, enquanto o DNA precisa entrar no núcleo. Então, esse material genético é absorvido pela maquinaria da célula e a célula expressa a proteína spike. Essas proteínas spike são então reconhecidas pelo sistema imunológico, esperançosamente estimulando uma resposta protetora. Então, da maneira que isso vai funcionar, a vacina de mRNA é o mRNA que codifica para a proteína spike do coronavírus. Você está inoculado com aquele pedacinho de material genético. Esse material genético, então, entra em suas células e é traduzido em uma proteína, neste caso, a proteína spike do coronavírus que é então excretada da célula. Então, em essência, seu corpo produz a proteína spike, em seguida, seu corpo produz anticorpos para a proteína spike, tudo porque foi instruído a fazer isso. Suas células foram instruídas a fazer isso por causa deste pequeno pedaço de RNA mensageiro. As fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, ligam-se ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia composta de aminoácidos.
Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. As moléculas de RNA de transferência transportam os aminoácidos para o ribossomo. O RNA mensageiro é lido 3 bases de cada vez. À medida que cada trinca é lida, um RNA de transferência fornece o aminoácido correspondente. Isso é adicionado a uma cadeia crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido foi adicionado, a cadeia se dobra em uma forma 3D complexa para formar a proteína. Todas e quaisquer perguntas sobre essa tecnologia de vacina experimental apressada estão sendo rotuladas pelos fabricantes de produtos farmacêuticos e pela indústria corporativa, que funciona com seus dólares de publicidade, como desinformação anti-vax e estão sendo ativamente censuradas. Mas, apesar do argumento esdrúxulo de que a oposição à vacina vem apenas de membros ignorantes do público que estão preocupados em serem injetados com microchips, existem preocupações genuínas sobre a segurança a longo prazo dessas vacinas vindo da comunidade científica e até mesmo de denunciantes de dentro dos quadros dos próprios fabricantes da Big Pharma. Em 1º de dezembro, o ex-presidente da Assembleia Parlamentar do Comitê de Saúde do Conselho da Europa, Dr. Wolfgang Woeder, juntou-se ao Dr. Michael Eden, ex-vice-presidente e diretor científico de pesquisa da Pfizer Global, para apresentar uma petição solicitando à Agência Europeia de Medicina que interrompa os ensaios clínicos da fase 3 da vacina de mRNA da Pfizer até que sejam reestruturados para abordar questões críticas de segurança associadas a essa tecnologia experimental. Há uma petição agora para tentar impedir que a vacina seja lançada na Europa e interromper os testes até que alguns erros graves sejam corrigidos. As reclamações são os perigos potenciais desta vacina, se não forem corrigidos. Deixe-me ler rapidamente antes de trazer meu próximo convidado. Aqui estão os 4 elementos principais que estão sendo apontados pelo Dr. Woederg e pelo Dr. Eden. A formação dos chamados anticorpos não neutralizantes pode levar a uma reação imunológica exagerada, especialmente quando a pessoa do teste é confrontada com o vírus real selvagem, após a vacinação. Essa chamada amplificação dependente de anticorpos, AD, é conhecida há muito tempo por meio de experimentos com vacinas corona em gatos, por exemplo. No decorrer desses estudos, todos os gatos que inicialmente toleraram bem a vacinação morreram após contrair o vírus selvagem. As vacinas de mRNA da BioNTech, Pfizer contêm polietilenglicol. 70% das pessoas desenvolvem anticorpos contra esta substância. Isso significa que muitas pessoas podem desenvolver reações alérgicas e potencialmente fatais à vacinação. Espera-se que as vacinações produzam anticorpos contra as proteínas spike do SARS-CoV-2. No entanto, as proteínas spike também contêm proteínas homólogas à sincitina, que são essenciais para a formação da placenta em mamíferos, como os humanos. Deve ser absolutamente descartado que uma vacina contra SARS-CoV-2 possa desencadear uma reação imunológica contra a sincitina 1. Caso contrário, a infertilidade de duração indefinida pode resultar em mulheres vacinadas. A duração muito curta do estudo não permite uma estimativa realista dos efeitos tardios, como nos casos de narcolepsia após a vacinação contra a gripe suína. Milhões de pessoas saudáveis estariam expostas a um risco inaceitável se uma aprovação de emergência fosse concedida e se seguisse a possibilidade de observar os efeitos tardios da vacinação. No entanto, a BioNTech, Pfizer aparentemente apresentou um pedido de aprovação de emergência em 1º de dezembro de 2020. Acabamos de informá-lo de que essa vacina foi aprovada para o Reino Unido neste momento. O que é que as pessoas podem fazer? Seus colegas cientistas e médicos. O que precisamos fazer para garantir que não cometamos um dos maiores erros científicos da história humana? Proteja-se e proteja todos os seus vizinhos e amigos, para que não tomem esta vacina. E você tem que ser. Você tem que aparecer. Tem que dizer aos políticos que vai culpá-los pelo que farão com isso. Acho que o que está acontecendo é uma grande traição. Nós somos traídos. E quem trai normalmente é punido. E não vamos esquecer isso se continuarem fazendo isso conosco. Antes que o peso combinado dos fabricantes de produtos farmacêuticos, órgãos de saúde globais, governos e mídia corporativa se combinassem para suprimir quaisquer dúvidas sobre essa corrida sem precedentes por uma vacina experimental distribuída globalmente, havia pedidos generalizados de cautela no coração da comunidade científica.
publicações tradicionais como a Scientific American foram obrigadas a observar em junho deste ano que há motivos para preocupação sobre a forma como as vacinas Covid-19 estão sendo enviadas às pressas para o mercado. Prazos e aprovações de testes apressados podem nos expor a perigos desnecessários relacionados à vacina. Embora os ensaios pré-clínicos para avaliar a segurança e eficácia em potencial de vacinas candidatas provavelmente incluam dezenas de milhares de pacientes, ainda não está claro se esse número será grande o suficiente e se o ensaio durará tempo suficiente para avaliar a segurança de um medicamento que seria administrado a tantos. Só os Estados Unidos planejam vacinar centenas de milhões de pessoas com a primeira candidata aprovada. Um evento adverso sério por 1.000 vacinados de uma vacina administrada a 100 milhões de pessoas significa danos a 100.000 pessoas que eram saudáveis. Os perigos potenciais dessas vacinas, não apenas as vacinas de mRNA, que sequestram as células do seu corpo para começar a produzir proteínas para estimular uma resposta imune, mas vacinas como as da AstraZeneca, que usam adenovírus chimpanzé para expressar a proteína Spike SARS-CoV-2, são numerosos. Não apenas essas vacinas apresentam o potencial para o fenômeno de aumento dependente de anticorpos que torna as pessoas mais suscetíveis ao vírus selvagem após terem sido vacinadas contra ele, o que é um problema comum às candidatas às vacinas contra o coronavírus anteriores, mas seu potencial impacto na fertilidade não tem, como a própria admissão do governo do Reino Unido, sido testado nesse momento e permanece desconhecido. Mas ainda mais fundamental de que essas preocupações de segurança específicas sobre essas vacinas em particular é a maneira como essa corrida fanática, imprudente e sem precedentes para empurrar e potencialmente até obrigar essas vacinas a bilhões de pessoas em todo o mundo, mulheres e crianças, jovens e velhos, saudáveis e não saudáveis, está estabelecendo o precedente de saúde pública mais perigoso da história da humanidade. Um precedente que ameaça minar nossas mais apreciadas liberdades de saúde em nome de uma emergência induzida pelo pânico. Uma dessas liberdades fundamentais é a capacidade de recusar um procedimento médico experimental, uma liberdade que foi reconhecida no Código de Nuremberg de 1947 e consagrada no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que afirma que ninguém será submetido sem seu livre consentimento para experimentação médica ou científica. Apesar do fato de que os ensaios clínicos em torno dessas vacinas experimentais estão em andamento e que a própria FDA admite que não há atualmente dados suficientes para tirar conclusões sobre a segurança da vacina em subpopulações como crianças menores de 16, grávidas, indivíduos lactantes, indivíduos imunocomprometidos e o risco de doença potencializada pela vacina ao longo do tempo, potencialmente associado à diminuição da imunidade, permanece desconhecido. Mesmo assim, governos em todo o mundo estão contemplando tornar essas vacinas obrigatórias ou obrigar as pessoas a tomá-las contra a sua vontade, restringindo seu acesso à vida pública até que se sujeitem a essa experimentação médica. É uma ideia polêmica que pode acabar virando lei, não vacinado, não empregado, com algumas empresas considerando tornar a vacina Covid-19 obrigatória para os funcionários. Pode haver algumas restrições que podem ser impostas a pessoas que não forem vacinadas para viajar, para poder ir a teatros e outros lugares. Mas isso caberá ao indivíduo decidir. É assim que funciona. O aplicativo dá a você um passe de saúde para mostrar antes de entrar em grandes estádios como este para agilizar o processo e torná-lo mais seguro e rápido para chegar ao seu assento. Além, quando houver uma vacina, você vai exigir que todos os seus passageiros sejam vacinados antes de embarcarem no avião? Sim, estamos planejando mudar nossos termos e condições para dizer aos viajantes internacionais que pediremos às pessoas que tomem uma vacina antes de embarcarem na aeronave. A ameaça de forçar ou obrigar as pessoas a se tornarem cobaias relutantes em um experimento médico em andamento é totalmente imoral. Mas mesmo a perspectiva de fazer cumprir tais mandatos implicaria na construção de um sistema de vigilância e rastreamento que ameaçaria ainda mais os direitos e liberdades básicos. Afinal, para determinar quem foi vacinado e, portanto, quem tem permissão para embarcar em um avião, acessar um estádio ou entrar em uma loja com uma política de vacina, será necessário haver um sistema para identificar e rastrear cada pessoa vacinada. Considerando que, no passado, esse sistema de rastreamento pode ter funcionado com documentos de identificação, crachás especiais para identificar o status das pessoas ou marcas de identificação externa, na era moderna, tais esquemas assumirão a forma de aplicativos digitais e outros métodos tecnologicamente avançados para rastrear, categorizar e identificar bilhões de pessoas e seus movimentos em tempo real.
Existem aplicativos como o Digital Health Pass da IBM e o Clear Health Pass que vislumbram um mundo onde nossa identificação biométrica será conectada por meio dos nossos smartphones aos nossos dados de saúde para conceder ou negar acesso a espaços públicos e eventos públicos. Veja como Jane abre o aplicativo Clear e verifica sua identidade com uma foto e informações de saúde em tempo real. A tecnologia sem toque desenvolvida pelo Clear pode medir sua temperatura e confirmar que Jane é a Jane para que ela possa entrar com confiança. O status do seu Covid-19 será exibido com eficiência em verde, âmbar ou vermelho, dependendo dos resultados do teste. Isso nos permite realizar nossas atividades diárias de forma mais segura. Todos nós podemos usar o passaporte de saúde da Irlanda de várias maneiras, como viagens, hospedagem, educação, saúde, construção, escritórios, entretenimento, visitas e muito mais. Uma vez que as vacinas Covid forem amplamente distribuídas, seria simplesmente uma questão de vincular o registro de vacinação de um aplicativo de passe de saúde para evitar que os não vacinados acessem qualquer espaço determinado. Embora esse futuro, vendido em publicidade corporativa brilhante, mas rejeitado pela vasta maioria do público, possa parecer uma distopia de ficção científica, tais sistemas já são usados para controlar os movimentos de pessoas na China, onde o acesso a certos edifícios ou a capacidade de sair da própria vizinhança pode ser restrita àquelas cujo aplicativo de telefone mostra um status de imunidade verde. Pior ainda, a vacina Covid apresenta aos governos, agências de inteligência e corporações que têm um interesse direto em suprimir dissidentes, monitorar dissidentes e controlar suas populações, a oportunidade perfeita de tornar esses sistemas um elemento permanente da vida diária. Depois que a ameaça imediata da crise declarada de saúde pública diminuir, o público já está sendo avisado de que esses aplicativos serão transferidos sem problemas para o monitoramento geral da população. Bem, durante o pico do verão, o condado de Palm Beach lançou algo chamado Aplicativo Combat Covid. Eles gastaram uma grande parte do dinheiro do CARES Act para fazer isso. O aplicativo pode alertá-lo se você entrar em contato com uma pessoa positiva Covid. O problema é que só funciona se houver uso generalizado e não há. Então, isso foi apenas um grande desperdício de dinheiro. Funcionários do condado de Palm Beach não disponibilizaram ninguém para uma entrevista para essa história, mas recebi uma declaração por escrito de um porta-voz do condado, que me disse que ainda poderá usar este aplicativo mesmo depois que a pandemia acabar. Ele diz que planejam fazer a transição de suas funções para um aplicativo de comunidade mais geral. Por mais assustadores que sejam esses passaportes de imunidade, que abrem a porta para os governos implementarem um rastreamento digital persistente de toda a sua população, eles representam apenas a invasão de privacidade mais visível que está sendo decretada por trás desse lançamento de vacina sem precedentes. Quem assistiu ao documentário Quem é Bill Gates sabe, esses aplicativos de smartphone e mecanismos de relatórios voluntários serão eventualmente substituídos por um meio tecnológico ainda mais invasivo de certificação de vacinação. Não o asqueroso microchip que os verificadores de fatos usam para tentar desmascarar essas preocupações, mas a existência verificável de um programa para desenvolver etiquetas de pontos quânticos para identificar instantaneamente quem recebeu uma determinada vacina. No final do ano passado, Gates mais uma vez recorreu a Robert Langer e seus colegas do MIT para investigar novas maneiras de armazenar e registrar permanentemente as informações de vacinação de cada indivíduo. O resultado de sua pesquisa foi um novo método de entrega de vacina. Eles descobriram que usando microagulhas solúveis que entregam padrões de micropartículas emissoras de luz infravermelho próximo à pele, eles poderiam criar padrões de partículas na pele dos receptores da vacina que são invisíveis aos olhos, mas podem ser visualizados usando smartphones modificados. A Rice University descreve as marcas de pontos quânticos deixados pelas microagulhas como algo como uma tatuagem de código de barras. Então, quem estava por trás desse desenvolvimento? O pesquisador principal Kevin McHugh explica. A Fundação Bill e Melinda Gates veio até nós e disse: "Ei, temos um problema real, saber quem foi vacinado." Então nossa ideia era colocar o registro na pessoa. Dessa forma, mais tarde, as pessoas podem escanear a área para ver quais vacinas foram administradas e dar apenas as que ainda precisam. Tecnologias experimentais de vacinas, teste apressado, mandatos e aplicativos de saúde e eventualmente marcas de pontos quânticos e identificadores biométricos. O futuro que está surgindo por trás desse pesadelo Covid é verdadeiramente distópico. Mas, por mais preocupante que seja tudo isso, o mais preocupante é o precedente que abre para uma nova era de biossegurança.
Uma era em que as autoridades de saúde pública alegarão ter o direito de forçar tecnologias experimentais e não testadas no público em nome da saúde pública. No momento, essas novas tecnologias, como as vacinas de mRNA, que reprogramam células para produzir antígeno, ou as vacinas de DNA que buscam inserir material genético estranho diretamente no núcleo das células, e que até mesmo a gigante da biotecnologia moderna admite, correm o risco de alterar permanentemente o DNA de uma pessoa, ainda são entendidos pelo público como vacinas. Mas elas apresentam tão pouca semelhança com as vacinas que foram anteriormente dadas ao público quanto a vacina contra a varíola de Edward Jenner mostrou comparada à velha arte chinesa de soprar crostas de varíola no nariz. E as tecnologias médicas que estão surgindo agora irão, mais uma vez, transformar totalmente nossa compreensão de vacinas. Uma dessas tecnologias está sendo ativamente desenvolvida pela Profusa Inc., uma empresa que em 2016 recebeu uma doação de 7,5 milhões de dólares da DARPA, Agência de Pesquisa e Desenvolvimento das Forças Armadas dos Estados Unidos, para desenvolver biosensores implantáveis que podem monitorar continuamente vários químicos corporais. No início deste ano, a Profusa anunciou um estudo que examinará como a tecnologia da empresa, incluindo um leitor sem fio que adere à pele e coleta e relata os níveis de oxigênio nos tecidos, e um fio de hidrogel de 3 mm que pode ser inserido sob a pele com uma seringa e programado para enviar um sinal fluorescente para fora do corpo quando o corpo começa a lutar contra uma infecção, pode ser usado para desenvolver um sistema de identificação precoce para detectar não apenas surtos de doenças, mas ataques biológicos e pandemias até 3 semanas antes do que os métodos atuais. O estudo está previsto para ser concluído no próximo ano. Os hidrogéis, redes de cadeias poliméricas reticuladas, estão cada vez mais sendo usados pelos proponentes dessas novas tecnologias como dispositivos potenciais de entrega de drogas, células, proteínas e moléculas bioativas. Em 2013, por exemplo, uma equipe de pesquisadores europeus anunciou um novo método para injetar uma esfera de hidrogel contendo vacina em um local sob a pele, que poderia ser liberada posteriormente pela ingestão de um material biohíbrido responsivo a estímulos. Apresentado como um sistema de entrega de vacina por controle remoto, os pesquisadores provaram seu conceito injetando em camundongos um hidrogel contendo vacina do papilomavírus humano e, mais tarde, dando-lhes um comprimido contendo fluorescina que dissolveu a malha do hidrogel e liberou a vacina. A pesquisa sobre esse método de entrega de vacina continua, com uma equipe chinesa publicando pesquisas apenas esse ano sobre o hidrogel autoadjuvante que tinha potencial adjuvante e capacidade de antígeno de liberação sustentada. Como os espectadores do documentário Quem é Bill Gates saberão, a ideia de implantar vacinas por controle remoto em grandes populações existe desde pelo menos 2012, quando, de acordo com a MIT Technology Review, Bill Gates pediu pessoalmente ao pesquisador do MIT Robert Langer para criar um dispositivo anticoncepcional implantável que pudesse ser ligado ou desligado remotamente. O dispositivo resultante, um microchip de controle de natalidade sem fio que, como o National Post observou em 2014, pode ser ligado e desligado com controle remoto e que é projetado para durar até 16 anos, foi desenvolvido pela Microchips Biotech, agora parte da Daré Bioscience, e até agora recebeu 17,9 milhões de dólares em subsídios da Fundação Bill e Melinda Gates. De bioeletrônica a nanorobótica e biologia sintética, tecnologias cada vez mais incríveis estão sendo pioneiras que, sejam ou não comercializadas para o público sob o termo genérico de vacina, operarão de maneiras que são fundamentalmente diferentes de qualquer coisa antes usada na população humana. Pesquisadores da Universidade de Ottawa estão trabalhando na criação de vacinas comestíveis. Pesquisadores da Harvard Medical School estão desenvolvendo nanorobôs de DNA autônomos, capazes de transportar cargas moleculares diretamente para as células. Uma equipe de cientistas da Universidade Johns Hopkins está trabalhando em microdispositivos que mudam de forma, chamados TheraGrippers, que podem residir no trato gastrointestinal para ajudar na entrega prolongada de medicamentos. Nanorobôs, dispositivos bioeletrônicos que mudam de forma, vacinas de controle remoto, isso não é coisa de ficção científica, mas de fato científico. E o precedente que está sendo criado durante a era Covid para apressar o uso de tecnologias médicas experimentais e não comprovadas por trás de uma crise declarada é o mesmo precedente que poderia ser usado para impor as tecnologias injetáveis no público no futuro. E, como Catherine Austin Fitts, ex-secretária assistente de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos e fundadora da Solar Inc. explica, esses injetáveis são parte de um elaborado sistema de controle biológico, econômico e político que está sendo financiado por poderosos interesses especiais. E
Então, deixe-me ver por onde eu acho que ele está indo. Eu acho que para onde eles estão indo, e eles estão prototipando toneladas de tecnologia, então não acho que eles tenham ainda, mas o que eles querem é fazer o download de um sistema Microsoft Office em seu corpo, em seu cérebro, e conectar ao contrato da nuvem GD ao contrato da nuvem Amazon na CIA. Se eles puderem fazer com que 7 bilhões de pessoas, conectem-se diretamente aos seus contratos de nuvem e usar vírus, quero dizer, é muito inteligente. Usar vírus para manter essas atualizações chegando? Você sabe, apenas continue com essas atualizações. Então, você viu meu artigo mais recente, a fraude da injeção. Acho que é uma fraude chamar estas vacinas, não são medicamentos. Mas acho que é exatamente o mesmo modelo que você usou nos computadores e nas ideias. Assim como Bill Gates tornou possível para as agências de inteligência conseguirem uma porta dos fundos para nossos dados, e nossos computadores. Eles querem uma porta dos fundos em nossa mente e é muito difícil se você não fez isso, se você não olhou para a tecnologia assustadora, o tipo de tecnologia Charles Lieber. É difícil de entender, mas estamos começando a entender. Portanto, o que temos são pessoas com responsabilidades inimagináveis pelo que fizeram na área da saúde e pelo que fizeram na área financeira. E o que eles estão tentando fazer é 2 coisas, uma é carregar um sistema operacional em nossos corpos, eu chamo isso de fraude de injeção porque eles estão chamando de vacina e, sob a lei, vacina é remédio, isso não é remédio. Então, para mim o que eles estão tramando é uma fraude. E a segunda coisa que eles estão tentando fazer é implementar o rastreamento de conta para que eles possam ter, antes de colocar o sistema operacional em todos, que possam ter controle total. Você sabe, sequestrar você, colocá-lo na prisão sem mandado, arrombar sua casa, levar seus filhos. E eu continuo dizendo para as pessoas, você notou que são as pessoas que voaram no jatinho do Epstein que querem rastreamento de contrato. Por que isso? Você sabe, porque você gostaria que as pessoas que voaram com o Epstein pudessem entrar em sua casa e sequestrar seus filhos. Apesar dos protestos de pessoas como Bill Gates, que têm interesse financeiro nessas vacinas experimentais, das grandes empresas farmacêuticas que estão vendendo essas vacinas, dos governos que estão sendo subornados pelo cartel internacional de saúde pública para comprar essas vacinas e pressionar seu público para aceitá-las, e a mídia corporativa que depende dessas grandes empresas farmacêuticas para suas verbas de publicidade, alguns fatos sobre essas novas vacinas contra o coronavírus são indiscutíveis. São as vacinas mais rápidas já desenvolvidas. Os fabricantes recebem imunidade total de responsabilidade se suas vacinas experimentais causarem danos. Os testes clínicos que testam a segurança dessas injeções não estão concluídos, o que significa que cada membro do público que é vacinado é agora uma cobaia humana em um experimento médico em andamento com a população do planeta. As vacinas de mRNA da Pfizer e Moderna fazem parte de uma classe experimental de injeção nunca antes administrada ao público. As vacinas não foram testadas quanto à sua capacidade de prevenir a infecção ou disseminação da SARS-CoV-2 e não se destinam a fazê-lo. Não há absolutamente nenhum dado de longo prazo sobre essas vacinas para determinar quais os efeitos que podem ter na fertilidade, o potencial patogênico desse primeiro contato ou qualquer outra reação adversa séria. Que isso representa o experimento mais temerário e descarado da história do mundo é inegável à primeira vista. Nunca antes bilhões de pessoas foram pressionadas a se submeter a um procedimento médico completamente experimental e invasivo, com base em uma doença cuja taxa de sobrevivência é superior a 99%. As campanhas de vacinação de emergência em larga escala já foram testadas antes com lições preocupantes sobre o perigo de um experimento em larga escala que está sendo deliberadamente ignorado agora. No final dos anos de 1950 e início de 60, centenas de milhões de pessoas foram injetadas com vacinas contra a poliomielite que, anos depois, foram descobertas como contaminadas com SV40, um vírus causador de câncer encontrado nas células renais de macaco rhesus que foram usadas para criar a vacina. Em 1976, 12 soldados do Fort Dix foram diagnosticados com gripe suína. Isso deu início a uma série de histeria de saúde pública que levou o governo dos Estados Unidos a exigir que todos os cidadãos do país fossem vacinados. No final, apenas um soldado em Fort Dix morreu de gripe suína e ninguém fora da base testou positivo. Mas o programa de imunização de emergência foi adiante. Ele teve um fim abrupto depois que centenas de pessoas que receberam a vacina apressada começaram a apresentar graves distúrbios neurológicos.
Lembra-se do susto da gripe suína em 1976? Aquele foi o ano em que o governo dos Estados Unidos disse a todos nós que a gripe suína poderia se tornar uma assassina que poderia se espalhar por todo o país, e Washington decidiu que todo homem, mulher e criança no país deveria tomar uma injeção para prevenir uma doença em toda a nação, um surto, uma pandemia. Bem, 46 milhões de nós obedientemente tomaram a vacina e agora 4 mil americanos estão reivindicando uma indenização do tio Sam no valor de 3,5 bilhões de dólares por causa do que aconteceu quando eles se vacinaram. De longe, o maior número de reclamações, 2/3 delas são por danos neurológicos, ou mesmo morte, supostamente provocados pela vacina contra a gripe. Durante a histeria causada pela gripe suína em 2009, a GlaxoSmithKline lançou uma vacina chamada Pandemrix para o mercado em vários países europeus, que mais tarde foi associado ao aumento do risco de narcolepsia. Anos depois, foi admitido que a temporada de gripe de 2009 não foi mais mortal do que qualquer outra temporada de gripe, mas o British Medical Journal revelou que o órgão que assessorou o OMS sobre a declaração de emergência de saúde pública, que levou governos a comprar bilhões de dólares de vacina, foi preenchido por consultores com laços financeiros diretos com os fabricantes de vacinas da Big Pharma. Em cada um desses casos, o público foi instruído a seguir a ciência e, em cada um desses casos, um número desconhecido e talvez impossível de conhecer de pessoas pagou por essa fé cega com a sua saúde. Agora o revólver está sendo colocado mais uma vez em nossas cabeças e com a garantia de que esse revólver provavelmente contém muitas câmaras vazias. O público está sendo convidado a jogar roleta russa em nome de confiar na ciência. Acho que estamos no meio de um grande experimento em todo o mundo. E isso é. E nós somos as cobaias, talvez. O experimento é: se as pessoas ouvirão os cientistas. Certamente, aqueles que desejam ser cobaias neste experimento em andamento devem ser livres para se transformar em cobaias para os grandes fabricantes de produtos farmacêuticos. Mas cada mandado ou compulsão para forçar a vacina em um receptor relutante estabelece um precedente perigoso, um precedente que um dia levará uma população rastreada e vigiada, incapaz de resistir à próxima geração de bioeletrônicos injetáveis. Isso não é um jogo, não é um teste. Bilhões de pessoas estão sendo convidadas a participar de um experimento gigantesco. Não apenas um experimento em tecnologia médica, mas um experimento em conformidade e confiança cega. A pressão para dizer sim e acompanhar a multidão nesse experimento é enorme. Mas se perdemos a liberdade de dizer não a isso, podemos perder o controle sobre nossa autonomia corporal e, em última análise, nossa humanidade. Para sempre. A escolha ainda é nossa. Mas por quanto tempo mais?